Olá, meu nome é Luciana Firmino e eu gostaria de fazer uma reflexão na palavra de Deus com você. E como eu creio que a palavra é viva, que a palavra é eficaz, que a palavra é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela é apta para trazer discernimento às nossas vidas. A palavra é a lâmpada dos nossos pés, a luz do nosso caminho. A palavra é vida para quem a acha, e saúde para o nosso corpo. Acreditando em tudo isso é que eu creio que através da palavra de Deus nós podemos ser transformadas, nós podemos ser renovadas, nós podemos ser fortalecidas em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas. E hoje eu quero simplesmente fazer um devocional com você nessa manhã, no Salmo 57, no verso somente, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Você está passando por algum momento de calamidade, de crise, dificuldade, algum problema, seja ele físico, seja ele emocional, espiritual, ou até mesmo um problema às vezes social, um problema cultural, político, que muitas vezes vem sim atingir as nossas vidas como pessoa? Todos nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, nós passamos sim por lutas, tribulações, calamidades, crises, perdas e tantas outras coisas que muitas vezes vêm nos roubar a nossa paz em Deus, até mesmo a nossa confiança, e muitas vezes vem até mesmo querer colocar em xeque a nossa identidade em Cristo Jesus. Nesse momento, neste salmo, nós estamos vendo aqui que é um salmo de Davi e que esse servo de Deus, assim como eu e você, estava passando por um momento difícil, estava passando ali por uma aflição, alguma luta. Alguns estudiosos dizem que Saul aqui que Davi aqui fugia de Saul, o seu inimigo, né? Aquele que estava perseguindo ele. Então, Davi estava passando por um momento de perseguição, um momento de luta, um momento em que sua vida física e também, imagino que emocional, estava em ameaça, né? E ele estava fugindo, alguns dizem que é o momento em que ele se escondeu numa caverna para poupar a própria vida. Então, nós, como Davi e tantos outros servos de Deus e servas de Deus, não estamos ilesos, né? Nós não estamos blindados das aflições da vida. A própria palavra nos diz isso. Nós passamos e passaremos por aflições aqui nesta vida até a volta de Jesus Cristo. E o que nós precisamos aprender é a lidar com essas lutas, com essas aflições, com essas tribulações, para que elas não nos roubem a nossa identidade em Cristo Jesus, a nossa comunhão com o nosso Deus, não nos roube a nossa sanidade espiritual, mas sim venham para nos moldar muitas vezes, transformar e até mesmo fortalecer as nossas vidas espirituais. Creia que quando nós aprendemos a lutar, quando nós aprendemos a vencer, reagir diante das calamidades, das lutas, dos problemas das nossas vidas, nós podemos sim sair mais fortes e nós podemos sim sermos edificados e crescer em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo aqui Davi pedindo a misericórdia de Deus, clamando, orando, né, ao Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer em qualquer tipo de luta, calamidade, provações nas nossas vidas, é orar, clamar, é buscar ao nosso Senhor. Nele está a fonte de todas as nossas satisfações, nele está a fonte de toda a nossa força. Efésios diz isso: sede fortalecidos no Senhor e na força do poder dele.
Porque nós, por si só, nós não temos força e nem poder para nada. Nós precisamos, nesses momentos difíceis nas nossas vidas, entender que nós somos completamente dependentes do nosso Deus para todas as coisas. E Davi entendia isso e ele pede, ele clama ao Senhor, que o Senhor venha ao encontro dele, que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor olhe para o momento que ele esteja passando. E ele diz ainda que a alma dele confiava no Senhor, não só confiava, mas se refugiava no Senhor, ou seja, a alma dele corria para debaixo da proteção do Senhor, para que a alma dele não fosse machucada de uma tal maneira que ele não encontrasse saída para as coisas. Então ele diz, olha, minha alma se refugia no Senhor, olha, eu estou aqui completamente dependente do Senhor e debaixo, à sombra das suas asas, eu vou fazer o meu abrigo, eu vou me esconder ali, crendo que o Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, é minha proteção, até que todas essas calamidades, até que toda essa perseguição, até que toda essa luta passe na minha vida. E assim sou eu e você. Algumas questões sobre a calamidade. A calamidade, logicamente, em si só, ela nunca é boa. Nunca alguém vai estar passando por um problema, por uma luta, né, por uma aflição, por uma crise, uma calamidade e falar que bom, que delícia, que maravilhoso essa luta, essa calamidade. Não, em si só olhando por elas de uma maneira carnal, vamos dizer assim, uma maneira não espiritual, elas não são boas, mas as calamidades, preste atenção, elas sempre podem cumprir um propósito do Senhor nas nossas vidas. O Senhor é soberano e Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que permite e Ele não permite nada na minha vida acima das minhas capacidades. Isso Ele também diz em sua palavra. Então as calamidades, elas tendem a cumprir um propósito de Deus no Senhor. Ah, Luciana, mas qual o propósito? É isso que eu preciso, através da comunhão, através da busca, através da oração, entender. As calamidades também podem servir como um chamado para um despertamento pessoal. Eu tenho que olhar para o que está acontecendo e dizer, o que o Senhor quer me despertar com isso que eu estou passando? Ou o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor deseja? Qual é a reação, qual é o comportamento que o Senhor está requerendo de mim através dessa luta, dessa calamidade, desse problema que eu estou passando? Eu preciso ter um despertamento pessoal para saber o que o Senhor requer de mim neste momento. Muitas vezes o porquê não vai ser respondido. Mas o que o Senhor requer de mim e qual é o sentido daquilo que eu estou passando, qual é o despertamento que eu devo ter, o que o Senhor está querendo comunicar comigo através desta calamidade, isto sim, eu devo buscar aos pés do Senhor, porque as calamidades muitas vezes vêm para nos despertar para alguma coisa que o Senhor quer falar comigo, para alguma coisa que o Senhor deseja que eu mude na minha vida, que eu renove, que eu me transforme. E também as calamidades muitas vezes vêm não só como um despertamento pessoal, mas também um chamado para o arrependimento. Será que não é hora de eu parar e pensar que esses caminhos da minha vida que eu estou seguindo agora não é os propósitos do Senhor para mim e eu preciso me arrepender, tornar atrás e continuar no caminho do Senhor? Um chamado para um despertamento pessoal, um chamado para um arrependimento de algo nas nossas vidas. Muitas vezes a calamidade também serve como uma disciplina, seja ela pessoal ou seja ela coletiva, né? Nós vivemos num mundo caído, ainda que não sejamos dominados pelo pecado, nós somos pecadores, então nós precisamos ter o discernimento espiritual, ter arrependimento, ter coração quebrantado, para entrarmos na presença do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo, pedir perdão pelos nossos pecados pessoais, pedir perdão pelos pecados da nossa família, como Jó fez, pedir perdão pelos pecados da nossa nação, como muitos
servos de Deus ao longo da história bíblica fizeram, se incluíram ali no pecado daquela nação e clamou pelo perdão dos pecados, porque muitas vezes as calamidades são sim disciplinas do Senhor nas nossas vidas para nos despertar, para que mudemos o rumo das nossas vidas, das nossas histórias, dos nossos comportamentos diante deles. E uma coisa que é inevitável nós entendermos através das calamidades, que elas, sejam elas por disciplina, por despertamento pessoal, arrependimento, seja o que for que o Senhor quer comunicar comigo nas calamidades, elas são didáticas, elas sempre nos ensinam algumas coisas, elas sempre têm algo para nos ensinar, elas são didáticas, elas são como professores nas nossas vidas, elas nos ensinam muitas coisas. As calamidades, as tribulações, elas têm potencialidades de produzirem coisas boas, sim, em nós, produzir perseverança, produzir esperança, produzir muitas coisas. A palavra também diz isso nas nossas vidas. As calamidades, elas são sim muitas vezes corretivas, elas muitas vezes nos despertam para corrigir as nossas vidas em alguma coisa. As calamidades, meus queridos, elas podem ser refinadoras nas nossas vidas, elas podem nos ajudar na transformação do nosso caráter, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes nas nossas vidas. As calamidades, as lutas, elas não precisam nos afogar, elas não precisam nos paralisar, elas não precisam nos matar, mas elas podem sim produzir coisas boas, produzir frutos para a glória de Deus nas nossas vidas. Era isso que eu gostaria de dizer, tá bom? Creia que independente do que você está passando, quando você clama, quando você ora ao Senhor, como Davi diz aqui no verso 2, eu clamarei ao Altíssimo, ao Deus que tudo executa, que tudo faz. Nunca se esqueça, não importa o que você esteja passando, olhe para o alto. É um conselho que eu quero te dar. Olhe para o alto e creia que Deus continua soberano, Deus continua reinando, Deus continua no trono e Ele continua governando todos os aspectos da nossa vida. Amém? Ore, clame, busque ao Senhor e eu creio que essas calamidades vão produzir um homem melhor, uma mulher melhor na presença de Deus. Vai produzir muitos frutos nas nossas vidas, vai refinar o nosso caráter e eu creio que tudo isso pode ser e será para a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, independente dos tempos que nós estamos vivendo, o Senhor está no controle. Fique com Deus.